galerinha mais linda do YouTube! Meu nome é Ravena e assim como eu, se você é um curioso ou curiosa, apaixonado por biologia, tá chegando um novo canal, o TutiBio. Eu sou ex-aluna do CEDERJ, de Nova Friburgo, e eu vim com a proposta de abordar os temas de biologia e torná-los acessíveis a todas as pessoas que têm esse interesse. Não só quem está na faculdade, mas também quem busca mais conhecimento. Então, para embasar as aulas, eu vou usar os materiais oferecidos pelo CEDERJ e vou seguir a ordem da disciplina, ou seja, aquela ementa, o cronograma certinho conforme as matérias. Então, a gente vai começar com a disciplina de grandes temas em biologia, que no CEDERJ chama carinhosamente por GTB. Como o próprio nome da disciplina já sugere, grandes temas em biologia aborda de forma abrangente todos os temas relacionados à biologia. Então, a gente vai começar com a primeira aula desse módulo. Nossa primeira aula se chama Evolução do Conceito de Células, Revendo Preconceitos. A primeira pergunta que a gente faz para começar essa aula é: o que são preconceitos? Bom, como a própria palavra já sugere, é um conceito prévio. Então, de prévio, conceito que a gente tem antes de conhecer sobre alguma coisa. E nesta aula abordaremos os preconceitos sobre células. Então, assim como eu, você deve ter visto o primeiro conceito de célula como aquela formada de membrana, citoplasma e núcleo. E por muitas das vezes já deve ter visto aquele desenho do ovo. Poder ver nos próximos itens que eu vou aqui comentar. Primeiramente, as células são unidades básicas autorreprodutivas de organização da vida, com ou sem núcleo individualizado. Isso depende se a célula é procarionte ou eucarionte. Eu vou falar mais sobre esse assunto nas próximas aulas, mas por enquanto o que a gente precisa saber: as células procariontes não possuem núcleos individualizados, enquanto as células eucariontes possuem esse núcleo. A respeito da representação do conceito de células estão os seguintes fatores. Primeiro, células não têm características diretamente perceptíveis. Ou seja, se você nunca viu uma célula e ela for apresentada para você, você não vai saber o que é. Você primeiro tem que ter aquela introdução na escola, nos livros, TV, com aquela imagem abstrata para você ter uma noção do que é a célula. Segundo, as células não são visíveis no limite de resolução do olho humano. Ou seja, a gente só consegue ver uma célula com auxílio de microscópio. E um microscópio com uma resolução bastante alta. Uma lupa de aumento a gente já não consegue ver. Uma curiosidade é que a nossa maior célula, ou seja, a célula do corpo humano, é o óvulo, que está localizado no organismo feminino. Terceiro, as células estão fora da experiência do cotidiano das pessoas, tanto crianças quanto adultos. Dificilmente você vai chegar numa roda de conversa com alguém onde uma criança, eles vão estar lá falando sobre células, ao contrário do que a gente vê, falando sobre animais, sobre areia, tudo. Quarto, o aprendizado de células geralmente acontece na escola, ou seja, dificilmente a gente vai entender o que é essa estrutura fora da escola. Ter o estudo sobre o que é. A gente vai ver reportagens, mas elas vão abordar de maneira superficial esse tema. Como conceito abstrato, que é a construção do conceito de células, apresenta dificuldades, uma vez que é difícil a gente representar uma coisa que a gente não consegue ver diretamente. Sexto, ainda que microscópios sejam utilizados durante o aprendizado escolar, apenas a observação de célula nesse aparelho não é suficiente, porque as estruturas visíveis não necessariamente levam a intuição de célula como unidade básica da organização tecidual e como unidade morfofuncional da vida. Você vai ver aquela imagem no microscópio e vai falar: poxa, legal, maneiro, o que isso faz? Sétimo, não basta ver a célula sob o microscópio para descobrir o que é célula. Mais de 200 anos se passaram entre a observação de diversos tipos de células e a formação da teoria celular. Durante esses 200 anos ocorreram experimentações, descobertas e transformações no pensamento científico, importantes para a construção atual de célula.
demonstrando que a teoria celular é um grande exemplo da necessidade de integração entre ideias, trabalhos de diferentes cientistas, bem como o aperfeiçoamento de técnicas e instrumentos que se modificaram ao longo dos anos. Ou seja, o primeiro microscópio não era possível a gente ter uma alta resolução igual tem hoje em dia. Então, conforme for avançando as tecnologias, construção do microscópio, informatização do ensino, aí sim foi possível elaborar o conceito de teoria celular. Também é importante fazer colocações a respeito do preconceito de células. O conceito de que as células são compostas de membrana, citoplasma e núcleo é relativo. Por quê? Nem todas as células possuem núcleos, assim como a hemácia. O núcleo dela pode ser diferente, ou seja, nem sempre aquela coisa redonda envolta pela membrana. E existem células que possuem vários núcleos, assim como as células musculares e esqueléticas. Nem sempre isso é verdade. O controle da divisão celular é complexo e é um dos processos mais complexos e importantes para o ser vivo. A gente pode ter um exemplo bem frequente no cotidiano da gente, que são as células tumorais, ou seja, as células cancerígenas. Elas causam a doença, o câncer, por justamente se dividir incontrolavelmente, causando metástase, tumores enormes que, em casos mais graves, geram até a morte. Então, as células passam a se dividir quando se diferenciam para exercer sua função no organismo. Em cada tecido existe uma pequena porcentagem de células capazes de se dividir e gerar células para a regeneração de todo o tecido. Essas células são aquelas que a gente já ouviu bastante falar na televisão, que às vezes gera até uma polêmica, que são chamadas células-tronco. Outro fator que a gente deve se atentar é que, assim como os animais, as plantas também são um ser vivo, ou seja, elas possuem células. Também realizam as funções básicas, alimentação, reprodução, crescimento. Tudo isso é de atividade celular existente nas plantas. Então, a célula está intimamente relacionada à reprodução, assim como do indivíduo animal e do indivíduo vegetal. Os dois são seres vivos, a gente tem que estar bem atento a isso. Planta também é um ser vivo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje termina aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ser avisado. E vou colocar vídeo aqui toda semana, toda quarta-feira. E até o próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência. Beijinhos e tchau.